Oi, meu nome é Maria Luísa e hoje vou contar uma história assustadora para vocês. Vem cá, minha flor, senta aqui pertinho da vovó. Hoje a noite tá tão escura e o vento lá fora parece trazer uns sussurros que só quem já viveu muito pode ouvir. Você sabe que eu sempre gostei de contar histórias, né? Histórias que ensinam, que assustam, que fazem a gente pensar. Mas essa que eu vou te contar agora, essa é diferente. É daquelas que grudam no coração, que não saem da cabeça. Era lá no interior de Minas, num vilarejo pequeno, bem parecido com o nosso. Eu tinha uns 20 e poucos anos, cheia de vida e com o coração aberto para o mundo. As noites lá eram diferentes, meu bem. Quando o sol se punha, a escuridão chegava como um manto pesado. Não tinha luz de rua, nem barulho de carro, só o som dos grilos e o vento mexendo nas folhas. Era nessas horas que o medo vinha com força. Diziam no vilarejo que nas noites de sexta-feira, quando o sino da igrejinha tocava meia-noite, a mula sem cabeça aparecia. Você já ouviu falar dela? Ah, minha neta, a mula sem cabeça é uma história que passa de geração em geração. Dizem que era uma mulher que cometeu um pecado muito grande. Apaixonou-se por um padre e por isso foi amaldiçoada. Virou uma mula com o corpo pesado e musculoso, sem cabeça, só com fogo saindo do pescoço. Corre pelas estradas de terra, assustando quem estiver sozinho. Eu sempre achei que era só uma lenda para fazer a gente obedecer, para não andar de noite. Até que uma sexta-feira eu vi com meus próprios olhos. Eu tinha ido visitar sua tia-avó, que morava um pouco longe. A noite estava estranha, escura demais, sem estrelas nem lua. O vento soprava quente, levantando poeira da estrada. Eu voltava devagar, pensando na volta, quando comecei a ouvir um som que eu nunca vou esquecer. Toc, 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 como o trotar de um cavalo. No começo achei que fosse algum vizinho passando, mas o som foi ficando mais forte, mais perto e parecia que o chão tremia. Então veio o cheiro, um cheiro forte, de ferro queimado, de fogo. Meu coração começou a bater rápido e eu fiquei olhando para o fim da estrada. E foi aí que eu vi. Uma luz alaranjada tremia na escuridão e junto com ela um corpo enorme e escuro que se movia rápido. Era a mula sem cabeça. Ela corria com tanta força que o fogo do pescoço iluminava tudo ao redor. O calor que vinha dela queimava o ar e o som dos cascos batendo no chão parecia um trovão. Eu tentei me esconder atrás de uma árvore, mas o calor do fogo quase me queimou. E quando ela passou por mim, eu senti um medo mais puro que já senti na vida. Ela parou. Ficou parada, respirando aquele fogo quente, e então soltou um relincho, um som estranho que parecia um grito de desespero, que ficou ecoando na minha cabeça. Eu fechei os olhos e rezei tudo o que eu sabia. Quando abri, ela já tinha sumido na escuridão. Corri para casa e sua bisavó estava esperando por mim, assustada. Ela disse que tinha ouvido o mesmo som e que se a mula desse 3 voltas na igreja naquela noite, alguém da vila não acordaria no dia seguinte.
Desde então, minha querida, eu nunca mais andei sozinha de noite. E se algum dia você ouvir o trotar de um cavalo na escuridão, corra para casa, tranca a porta e reza. Porque pode não ser um cavalo, pode ser a mula sem cabeça. Depois daquela noite, eu não consegui dormir direito por muitos dias. A imagem daquela mula correndo com o fogo saindo do pescoço ficava na minha cabeça como se tivesse marcado minha alma. Eu acordava no meio da noite, suando frio, e parecia escutar o trote vindo de longe, bem baixinho, mas sempre ali, me perseguindo. No vilarejo, ninguém queria falar muito sobre isso. Era como um segredo pesado, que ninguém tinha coragem de contar em voz alta. Mas as pessoas se olhavam com medo e evitavam sair à noite, principalmente às sextas. A mãe da sua tia-avó dizia que a mula era um aviso, um castigo para quem quebrasse as regras da igreja, mas também um monstro que precisava ser respeitado porque era perigoso demais. Uma noite, já algumas semanas depois, um rapaz da vila decidiu que não acreditava nessas histórias. Ele era corajoso, ou talvez só inconsequente. Chamava-se Tonho. Disseram que naquela noite ele saiu pela estrada, dizendo que iria provar que a mula não existia. A gente nunca mais soube dele. Sua bisavó chorava quando contava isso e dizia que ouviram o som dos cascos correndo cada vez mais forte até desaparecer, e depois um silêncio tão grande que dava medo. No outro dia, só encontraram as pegadas da mula, quentes, queimando a terra e o rastro de fumaça no ar, mas do Tonho nenhuma pista. Eu, naquela época, prometi a mim mesma que nunca iria desafiar o que não podia entender. E você sabe, minha neta, às vezes é melhor acreditar nessas histórias do que querer ser valente demais. Porque tem coisa nesse mundo que a gente não pode ver de frente sem pagar um preço. Até hoje, quando o vento sopra assim e eu sinto aquele cheiro forte de ferro queimado, eu me lembro daquela noite e sinto um arrepio na espinha. E não é só medo, é respeito. Então, minha flor, sempre que estiver sozinha e ouvir o trote de um cavalo na noite, lembre-se da vovó. Tranque a porta, faça o sinal da cruz e peça proteção, porque às vezes o mal anda solta por aí e não quer mais do que uma chance para nos assustar. Teve uma outra vez que eu ouvi uma história que me gelou até os ossos. Foi com a dona Raimunda, uma mulher já idosa que morava perto do rio. Ela dizia que numa sexta-feira daquelas de lua nova, quando a noite é mais escura, ela saiu para buscar água na fonte sozinha, porque o marido tinha ido trabalhar longe. Quando ela estava voltando, ouviu primeiro um som distante, aquele trote que a gente conhece. No começo, achou que fosse algum cavalo, mas o trote começou a acelerar, ficando mais pesado e mais alto, como se algo enorme estivesse vindo na direção dela. Ela tentou correr, mas sentiu que suas pernas estavam pesadas, como se o medo tivesse grudado nelas. Então, do nada, a luz alaranjada apareceu entre as árvores, iluminando o caminho com fogo.
Ela jurava que viu a mula sem cabeça e que o fogo do pescoço dela parecia queimar tudo ao redor, até as folhas das árvores. Dona Raimunda disse que nunca correu tanto na vida, que nem olhou para trás, só que iria chegar em casa. Quando chegou, fechou a porta com força e passou a noite toda ouvindo o barulho do trote na estrada bem do lado de fora. Ela dizia que a mula ficava rondando, esperando alguém desavisado sair, e que quando a mula está perto, o ar fica quente, pesado, como se fosse uma presença que a gente não pode ver, mas que a gente sente com todo o corpo. Eu escutei essa história e não consegui dormir naquela noite. Pensei em tudo que vivi e em como o medo daquela mula me ensinou a respeitar o silêncio da noite e as coisas que a gente não entende. Minha neta, essas histórias são muito antigas, mas ainda vivem aqui dentro, porque o medo e o respeito pelas coisas do mundo são como a luz e a sombra, nunca se separam de verdade. Agora lembra sempre, se você algum dia estiver sozinha e ouvir o trote de um cavalo quando tudo estiver escuro, corra para casa, tranca a porta e faça o sinal da cruz, porque pode não ser um cavalo, pode ser a mula sem cabeça, e ela não é uma história para brincar. E assim, minha flor, a história da mula sem cabeça segue vivendo entre a gente, como um aviso e um segredo. A cada sexta-feira, quando o sino da igreja toca meia-noite e o vento começa a soprar forte, eu fico olhando pela janela, esperando não ver aquela luz alaranjada correndo pela estrada de terra. Já perdi amigos, vizinhos, gente que não acreditou no que ouviu da boca dos mais velhos. A mula não é só um castigo, não. Ela é uma presença, um lembrete de que certas coisas estão além do nosso alcance e que mexer com o proibido pode trazer consequências que a gente nem imagina. Sei que é difícil entender isso agora, mas o mundo é cheio de mistérios que a gente só percebe quando a escuridão chega e tudo fica silencioso. A mula sem cabeça é um deles. Por isso, minha neta, nunca duvide das histórias que a gente conta de geração em geração. Elas são as vozes do passado tentando proteger a gente, mesmo que seja com medo. Agora, vai dormir com esse pensamento, mas nunca se esqueça. Se ouvir o trote do cavalo na noite, não olhe para trás, não grite, só corra para casa, tranca a porta, faça o sinal da cruz e peça proteção, porque pode ser a mula sem cabeça e ela não gosta de ser perturbada. Boa noite, minha flor, que os anjos te guardem.